Vocês não conheciam aqui o pastor José Neto? Alguns, né? Porque na sede, sim, porque o Neto já pregou muito na sede, né? Aniversários de igreja, eu lembro de ter pregado uma vez 3 vezes seguidas, né? 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. Pastor, presidente da Igreja Batista Nacional lá em Sorriso, mais umas 915 igrejas, não, eu brinco assim com o Neto, mas se tem uma característica que eu vejo nele, é o pastoreio de pastores. Falei isso para ele ontem, cara, você foi marcado por Deus para ser um pastor de pastores. Você foi marcado por Deus. E tem gente que Deus escolhe para isso. E tanto que muitos pastores vão até Sorriso, passam um tempo de mentoria com ele, de mesa. Então, ouvir num retiro de pastores alguém que é tão pontual no pastoreio de pastores, para nós é uma honra, além de ser um amigo pessoal daí da nossa casa diante de muito tempo. Amém? Vamos ter as suas mãos para cá, vamos abençoar a vida desse amigo. Pai, é uma alegria ser o pastor José Neto em nosso meio. Sei que tem sido uma voz para muitos pastores nessa geração. Muitos daqueles não só que ele cuida, mas que de alguma forma ele consegue tocar, ele consegue instruir no temor do Senhor. E para nós é uma honra nesse 8º período receber maná da tua parte através da vida dele. Abençoamos ele, a sua casa, a esposa, os filhos, a igreja que ficou em Sorriso. Que seja realmente um tempo abençoador para todos nós essa manhã. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amigos. Graças a paz, tudo bem? Eu vou pedir aqui para a gente descer essa mesa um pouco. Estou sobrando forte, hein? Mais uma vez, bom dia. Amigos, estou muito feliz por estar aqui, muito mesmo, muito abençoado, enriquecido nesses dias por tudo que ouvi, recebi, decidi, até pelo que eu não queria decidir, mas eu tive que decidir também, né? Quero agradecer esse casal precioso, Esther e Carol, porque eles nos abençoam muito no estado do Mato Grosso, não só a igreja de Sorriso, mas tantas igrejas ali que são abençoadas pela vida de vocês, a semeadura de vocês, tudo que vocês entregam ao estado do Mato Grosso. Isso nos enriquece muito, né? Olharmos para vocês, para a família de vocês, para o ministério de vocês, não tem como não nos inspirarmos. Recentemente a pastora Carol esteve lá, a apóstola Carol esteve lá nos abençoando num retiro com as pastoras da nossa convenção, né? Ministrou o coração de todas as pastoras do estado do Mato Grosso, uma riqueza também. Logo, em nome de Jesus, Estela também nos abençoar. São amigos que a gente gosta de ter perto, de ter junto, né? Que conhecem um pouco das nossas alegrias e bastante de nossas dores e lutas também. Amém? E mesmo com os nossos defeitos e limitações, não se afastou. Então, que é amigo mesmo. Não é verdade? Que é amigo. Está muito mais conosco por aquilo que a gente pode entregar. Está pela amizade mesmo. Queridos, eu quero ler com vocês primeiro livro de Samuel, no capítulo 9. Eu quero conversar aqui um pouco com vocês
Minha esposa falou que eu não estou pregando mais, eu estou contando causos. Então eu quero contar uns causos para vocês. Amém? Meu nome é José Neto, sou casado com uma mineira chamada Josiane, há 19 anos. Tenho 2 filhos, uma menina de 15, chamada Sara, eu tenho uma Sara também. E tenho um garoto de 11, chamado Heitor, que já está maior que eu, com 11 anos. E graças a Deus já não usa mais meus calçados, porque não cabe mais nele. E graças a Deus não usa mais minhas calças e camisetas. E o cara está querendo usar minhas cuecas. Mas, como ele passou com 11 anos, ele já está maior que eu. Não é difícil isso. Mas ele já está. E o pessoal até pergunta assim: Neto, a Josi é esse tamaninho, cara. E você quase empata com ela. Esse menino puxou a quem? Eu falei: a mim. Ele é do tamanho da minha autoestima. Muito bem. Estamos ali no Mato Grosso há 19 anos, pastoreando uma igreja na mesma cidade. Tive a oportunidade de pastorear por 5 anos também em Belo Horizonte, em 2 favelas ali de Belo Horizonte. Também oportunidade de pastorear alguns meses em Rondônia, uma cidade chamada Guemes, e em uma outra chamada Cacoal. Alguém conhece Rondônia? Conhece essas cidades? É no Brasil. Estou amando esse lugar aqui, gente, Santa Catarina. E toda vez que eu chego na praia, eu sinto um chamado para esse lugar. Eu acho mesmo, é uma atração, assim, do Espírito, testifica do Espírito, assim. Muito bem. Samuel 9 diz assim: havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Pecorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se os jumentos de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram à terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda à terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse a seu moço com quem ele ia: vem, voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflita por causa de nós. Ou seja, não tivemos sucesso, vamos embora, que a gente não achou as jumentas e já faz um tempo, pode ser que o pai fique preocupado com a gente, vamos voltar. Porém, o moço, o servo, disse: nesta cidade há um homem de Deus. Vamos repetir? Mais uma vez? E é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Mostrar-nos-á o que mesmo?
mostrar-nos o caminho que devemos seguir. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e continue falando conosco. Amém? Assim como tem ministrado nesses dias. Queridos, eu não sei você, eu fiquei pensando assim, qual seria a pauta dessa reflexão, e eu fiquei pensando que eu deveria falar daquela que talvez seja uma das principais pautas do meu ministério, que é crise. Eu não sei quantos aqui na vida ministerial passaram por crises. Tem aquelas que a gente passa, tem aquelas que nos colocam, não é verdade? E eu vim aqui relembrar de algumas, tem aqueles que vêm trazer a memória que não dá esperança ao nosso coração, né? Vim fazer isso. Mas a gente passa, e é legal essa expressão passar. O ruim é ficar, não é mesmo? Quando eu entendo que eu posso ter por motivo de grande alegria passar por diversidade de provações, né? Eu me alegro em saber que são passagens e que eu não preciso necessariamente estar nelas, e que as tempestades e os desertos, a grande graça do deserto é saber que ele acaba. Amém? Mesmo que depois venha Jericó, vem Ai, um monte de luta para passar, mas são novas as lutas e elas nos aperfeiçoam, a gente vai crescendo, né, amado? Quem quer viver uma vida ministerial sem esses embates, sem esses desafios, não está disposto a vivê-lo na íntegra, porque quem está disposto a viver o ministério na íntegra faz parte dele passar por diversas provações. E esse texto aqui fala de alguém que está desesperado, caçando alguma coisa. O que eles estavam caçando? Me ajuda aí. Jumento. Então entenda, a gente não está caçando jumento, a gente está pastoreando ovelha. Amém? E às vezes a gente vive o ministério como quem está caçando jumento. E não que, ok? Mas eles estavam caçando as jumentas. E diz o texto que não tendo sucesso nisso, o servo, alguém que teoricamente talvez não tivesse na vida todas as facilidades que o seu senhor tinha, toda a cultura que o seu senhor tinha, toda a estatura e beleza, né, proeminência que o seu senhor tinha, mas tinha algo diferenciado, que é sensibilidade, percepção. Amém? Algo que é comum a alguém que consegue identificar com facilidade Deus na vida das pessoas. Perceber. Esse aqui, por exemplo, é um lugar que a gente facilmente percebe Deus na vida das pessoas, né? Ontem eu fiquei assim, muito tocado, na verdade, em cada um dos momentos, muito tocado. Mas ontem em ver a sensibilidade, a cumplicidade, a partilha, a troca, a compaixão, o dividir-se, o repartir-se com o outro, achei de uma riqueza fora do comum. E isso é legado. Às vezes a gente quer pastorear a igreja e construir algo como quem constrói um patrimônio, como quem quer
deixar uma herança para essa geração ou até para os filhos. Eu me recordo de um sonho que eu tinha de fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. E eu não fui aceito nela porque eu era uma ameaça para o herdeiro. Olha só. Então, que você não pastoreie a igreja pensando em deixá-la como herança para o seu filho. Amém? Amém. Eu pastorei a mesma igreja há quase 20 anos. E estou há 7 anos preparando um discípulo que deve me suceder no mês de março do próximo ano. Deve assumir a presidência da igreja. E um colega me disse assim, na verdade mais de um colega, cara, você é louco. Bicho, olha só, tudo que você construiu, pensando assim, cara, eu já me vi com uns cravos nas mãos, né? Tudo que você construiu. E aí, cara, e se esse cara te der as costas? E se... Falei, sou eu que estou dando as costas. Sou eu que estou indo. Sou eu que estou passando o bastão. Ele falou assim, mas e a sua segurança? Eu pensei, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Em quem está a nossa segurança, queridos? É no Senhor. Eu me recordo um dia no seminário que eu estava com fome e eu estava 2 dias sem comer. Eu cheguei para um cara que era meu amigo. Eu sou amigo dele, mas eu acho que ele não é meu, não. A refeição custava R$1,50. A refeição dentro do seminário. Era seminário interno, eu morava, mas a refeição era paga. Eu cheguei para ele, todo mundo tinha almoçado, e aí eu cheguei para ele assim, na ala dos profetas menores, nas alas dos profetas maiores. Cheguei ali na minha ala e perguntei para ele assim, você tem como me arrumar R$2? Aí ele falou, para que você quer? Eu falei, não, depois eu te pago. Não, fala para que você quer, aí eu te arrumo. E eu, orgulhoso. Falei, não, esquece. Aí eu saí. Aí fui na ala dos profetas maiores. E tinha um rapaz lá que era da mesma cidade que eu, o Antônio. E eu cheguei para ele e falei, Moreira, vou falar o sobrenome, porque se você falar o nome, há muitos de vocês vão saber quem é. Eu falei, Moreira, cara, me arruma um ovo. Aí ele falou, eu sabia que eu vi, ele no dia anterior ele chegou com uma cartela de ovo, mano. E aquilo no seminário era quase assim, ouro de fio, entendeu? E eu falei, amigo, você me arruma um ovo? Porque eu tinha um liquinho, sabe aquele liquinho, aquele bujozinho pequenininho? Meu pai tinha um liquinho com a panelinha. E aí ele falou, Bezerra, meu nome é José Bezerra de Oliveira Neto. Ele, Bezerra, se todo mundo que chegar aqui e pedir um ovo eu der, tá 2 dias sem comer. Eu virei as costas e falei, cara, esquece. E eu fui pro meu quarto de novo. Eu lembro de entrar no quarto, um dos meus colegas, não sei se ele sabia que eu estava sem comer, ele pegou e falou assim, cara, você não será sustentado por homens. Você não será sustentado por homens. Amém. E ele me abençoou o almoço naquele dia. Eu podia almoçar. Então avisa para alguém aí. Você não vai ser sustentado por homens. Amém?
Gente, eu vou falando devagar, assim já eu acelero, tá? Tudo bem? Estou me localizando mesmo. A gente não é sustentado por homens, queridos. Nunca foi. É ou não é verdade? E mesmo quando você achou que foi Deus. Foi Deus quem providenciou, foi Deus quem levantou. Num outro momento muito difícil do meu período ali no seminário, passando muitos apertos financeiros, eu me lembro de uma senhora. Eu já até partilhei com alguém aqui durante esses dias, não me lembro porque a dona a responsável, a cozinheira terceirizada, né? Tinha custódia, um dia ela percebeu que eu não tinha comido, e eu não falava para ninguém. E aí ela falou assim, ela chegou lá, meu quarto era embaixo do refeitório, porão. Ela falou, ô Neto, sobe aqui e tal. Eu subi, ela falou, eu percebi que você não comeu. Não, mas eu tô na bênção hoje. Né, assim, eu tô na bênção. Não, eu sei que você está na bênção, mas vem aqui, eu fiz uma marmita para você. E eu comi, muito feliz, grato. Ela falou assim, a partir de amanhã, você come junto comigo. Você, quando sair da sala de aula, você vem direto para cá, para a cozinha, e você vai comer junto comigo. Nunca mais passei necessidade no seminário. E ela, até hoje, 25 anos passaram, e até hoje de manhã mesmo, a gente conversa. Quando eu vou a Belo Horizonte, eu a visito. A nossa igreja em Mato Grosso auxilia financeiramente hoje, porque ela precisa. A gente precisa sempre voltar ao lugar onde a gente experimentou graça. Volte sempre. As pessoas te consideram graça. Volte. E Deus vai acrescentar a você. Não perca a sensibilidade de um servo, de perceber a graça nas pessoas. Amém? Perceber graça numa ovelha, na pequenez dela, mesmo ela nas imperfeições da ovelha. Tem ovelha que a gente acha que não serve para sacrifício, ela é imperfeita demais, então você não serve também, né? Eu não sirvo também, eu nem me considero digno de participar desse evento, que dirá de falar com vocês. E de verdade eu faço retiro de pastores lá, vocês sabem disso. Eu sou o único que nunca pregou. Eu não me considero, e eu fico até com vergonha de estar aqui. Vergonha mesmo de estar aqui. Vergonha, você entende isso? Você entende, amado? Porque quando a gente descobre, quando a gente vai se dando conta, hoje fazendo discipulado com algumas ovelhas, acho que hoje foi top. Hoje o discipulado foi nível soberbo absoluto, assim. Foi ali naquela sacada da ala do sufoqueiro, não tem aquela ala, QG, rapaz. QG. Eu tinha um outro significado para isso assim. QG 34. QG 171. É uma delícia ficar ali. Quando o pessoal começou a levantar para ir embora, fiquei triste. Eu ainda tinha umas 3 pessoas que eu queria matar. Mas aí eu fui ali para a sacada. Eu senti, estava meio escuro assim. Aí teve um incircunciso, o pastor Fábio tirou uma foto, eu nem vi, eu estava de costas. Assim. E aí eu peguei e mostrei o cenário para eles assim, eu falei, morra, não tiver. Foi bem legal, ficamos ali 1 hora ali conversando, num discipulado comigo.
E hoje, desfrutando daquele momento, pensando, Senhor, que ambiente de graça. É muito mais do que a questão geográfica. É quem, com quem, não é verdade? Porque aquele que talvez você pense lá na sua igreja, lá, poxa, tem um ambiente ideal. Meu Deus, você pregou quando aquela igreja era um mausoléu, né? Era um negócio esquisito. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não tinha reboco, não tinha piso, não tinha tinta, não tinha forro. As lâmpadas eram uns trem pendurados, parecia festa junina, bandeira de festa junina, né? Domingo você vai ver, tá engraçadinho agora. Estou com medo até de perder a salvação, o tamanho é soberbo. Aí, agora os amiguinhos, isso é legal. Mas Jesus viveu a plena presença no deserto. No desertão lá, na escassez, né? Enfrentou as lutas dele, ambiente com anjos servindo, deserto. Não é estrutura. Até hoje não tem uma placa na igreja. O pessoal acha que lá é maçonaria. O pessoal acha que é maçonaria. É um gostão assim, lá não tem nada de igreja. Mas muito bem. Então a gente vai vivendo algumas crises, queridos. E uma das crises que eu vivi é legal quando as pessoas identificam que você é um homem de Deus. Sim ou não? Legal. Meu Deus, a gente se sente. Quem se sente bem? A gente se sente bem. Agora, quando você não se sente um homem de Deus, né? Quando você não se sente uma mulher de Deus, e eu até partilhei com o Estel ontem, quando você, por exemplo, nas suas crises, você não se sente chamado. Alguém além de mim já viveu essa crise? Alguém ainda de vez em quando se questiona? Deixa eu ver. Só os honestos levantaram as mãos, né? Então os desonestos aí não levantaram a mão. Não, eu sou convicto. Você só não pode se perguntar duas vezes. Mas eu resolvi essa crise no meu coração no seminário. Quando nas minhas crises, no início do seminário mesmo, obrigado, chique esse negócio, o problema disso aqui, ó, TDAH, eu estou pensando em outra coisa. O problema disso aqui, a gente vai ver nessas coisas, os caras estabelecem um nível, e aí eu fico pensando, cara, nos meus retiros eu nunca fiz isso. Eu fico pensando assim, nos meus retiros eu nunca dei agenda, nunca dei caneta, nunca. Meu Deus do céu. Aí você estabelece um nível que dá raiva, né? Dá raiva. Então você prefere não ver. Né? Eu estava falando de quê? Sério? Seminário. Como eu resolvi minha crise no seminário? Tem alguém que se identifica com o TDAH aqui? E hoje eu tomei os remédios. Então eu resolvi, numa das primeiras aulas com o reverendo Robson, ele falou assim, queridos, não sei quantos aqui tem esse tipo de crise. Ele falou que eu tinha também. Ele falou assim, olha,
Eu fiquei em paz quando eu percebi que o ministério está muito ligado ao quanto isso queima, ao quanto você deseja. Porque aí ele começou a citar os textos. Ele falou assim, ó, quem almeja, diga almeja, o episcopado, excelente obra almeja. Desejo. Quem deseja. E a expressão almejar ali é no campo da paixão mesmo. Sabe que tem que age assim, que te dá significado mesmo. E é importante essa palavra significado, porque o que é uma crise existencial? É quando aquilo que dá sentido à sua existência entra em crise. Por exemplo, tem gente que o que dá sentido à existência dela é o casamento. E aí, numa crise existencial, acabou a vida, vai depressão e suicídio. Tem gente que o que dá sentido à sua existência são os filhos. Eles querem toda a realização e o significado da sua vida com os filhos. É, não é? E aí, se isso entra em crise, acabou. Porque nós não entramos em crise existencial. Porque o que dá sentido à nossa existência é o Senhor. Não é? Mas se é o ministério, toda vez que ele estiver em crise também, amado, isso vai dar B.O. na sua vida. Ok? Mas que seja uma paixão e que seja uma causa, mas não a sua existência. O dia que você tiver impossibilidade de exercê-lo, você não deixou de estar gozando da plena alegria do Senhor, né? E aí ele usou, o reverendo Robson usou o caso de Isaías, que aos olhos dos judeus é o maior profeta, né, deles. E Isaías foi o cara que, quando conversaram no céu, enviaremos, quem há de por nós, ele se colocou na brecha. Ele falou assim, aqui ó, posso ser eu? Foi assim, né, tradução atualizadíssima, foi assim que ele falou, posso ser eu? Eis-me aqui, envia a mim, né? Ele pediu para ser ele. E um dia o Senhor disse assim, busquei dentre eles um que se colocasse na brecha perante mim, ó, diga se colocasse, se autoposicionasse na brecha perante mim em favor dessa terra, desse povo, mas não achei. Então eu me consolei nisso e eu falei, Senhor, eu quero ir para a brecha, eu amo esse negócio. E isso é a causa. Eu vivo para a tua glória, mas nessa terra eu quero te glorificar, lutando esta causa, a causa do reino, do evangelho. E a pergunta que eu faço é se existe uma outra causa para alguém, querido. Tem outra? Porque não tem outra. Para ninguém, porque o sacerdócio é universal. Amém? Então, se alguém falar assim, eu não sou sacerdote, como não? É um reino de sacerdote. A não ser que eu não faça parte do reino. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, uau, eu sou sacerdote, eu sou sacerdote. Então, porque eu vi no seminário, um falou assim, olha, eu fui chamado numa explosão, e os meus dedos caíram mesmo, esse testemunho ficou só com 2 dedos cada um. E naquele momento eu ouvi uma voz, Deus dizendo, vinde meu filho. Mas eu não tive esse estranho. Eu não tenho como
negócio assim, um vento, que falou, não teve. Não sei se teve para você, mas para mim não teve. Não teve sinais de vontade. E eu vivo por ela. Amém. E ainda para aumentar a crise, você conhece o pastor Jorge Linhares, né? Já pegou lá. No dia da nossa formatura, o pastor Jorge era o patrono da turma, e aí era ele quem colocava aquele negócio na cabeça. Como é o nome daquele trem? Capela. Ele colocava. E assim, cada um que vinha, ele se recebendo os cumprimentos, e a última coisa era ele colocava o cabelo na cabeça, apertava a mão da pessoa e dava uma palavra profética para cada um. O Senhor te dará as nações. O outro assim, ser forte, corajoso e tal. E cada palavra assim, o pastor Jorge dava, e eu fui me aproximando, eu pensando, eu comecei a orar fazendo filho. Aí vi aquele negócio para mim, né? E aí o anterior, assim, a mim, deu uma palavra assim, querido. Aquela fila esperando a palavra profética dele. Aí na minha vez, ele apertou a mão assim e falou: vai nessa, meu filho. Tem 25 anos que eu vou nessa. Eu sei que eu fui descendo a escada lá daquela igreja lá da gente sempre, porque assim, eu vou nessa. Às vezes que eu levei para pregar lá em Sorriso, ele conta essa história. Ele fala assim: e aí, continua indo nessa? Continua indo nessa. Mas é isso, queridos. Essa é uma das crises. A crise do rebanho, das ovelhas que entram, que saem, as fases da igreja que parece que ela não cresce. Alguém já teve esse tipo de crise? Tem gente que está nela, né? E parece que tem, a igreja vai vivendo de platô em platô, né? Ela está ali. Eu lembro uma época que a igreja, eu cheguei na cidade, encheu, pastor. O salão cabia umas 60 pessoas. Lotou. Em 3 meses que eu estava lá. E aí um irmão já chegou. E ele, a esposa, Léo, Robson e Léo, pastor, vamos mudar de prédio, pastor. Que negócio é esse? A igreja está quebrando tudo aqui. Meu Deus, 60 pessoas, já está ficando gente em pé. Eu falei que eu pensei que vou fazer 2 coisas, né? Mas no 4º mês começou a vir menos. E no 5º, fiz culto de quinta-feira com 3 pessoas. Eu comecei, o que está acontecendo? Não é? São os momentos loucos do ministério que a gente não entende. E a gente vai se estressando com gente, com ovelha. Mas eu me recordo da parábola que foi lida pelo pastor aqui, das ovelhas. A parábola diz que tem mais de uma entrada, né? Então tem gente que entra por onde não devia e está lá, mas é ladrão e salteador, né? Não é pastor e está ali, a gente se incomoda, mas o que me alegra é quando eu vejo o resultado não no aprisco. Escute. Às vezes a gente quer o aprisco cheio, mas nós não fomos levantados para encher o aprisco. A palavra
diz que o pastor, quando chega, ele leva as ovelhas para onde mesmo? Para fora, diga, para fora. Nós não preparamos ovelhas para a vida da igreja. Nós temos que preparar ovelha do mundo para fora. O resultado do seu ministério se dá à medida que as suas ovelhas lá fora, elas conseguem viver o fruto do Espírito. O problema é que a gente se chateia, se cansa, se estressa, se desgasta, tentando promover fruto do Espírito em quem nasceu de novo. Vocês estão aqui? Não tem o Espírito, como é que vai ter fruto? A gente se cansa demais com isso, mas com o tempo a gente para, a gente amadurece, né, pastor? E para de se desgastar com isso e começa a instruí-la, não em como exercer o ministério dentro da igreja, no departamento isso, no departamento aquilo, no departamento aquilo outro, mas como viver lá fora, como viver em sociedade, como viver no seio da família, na vida profissional, nas relações interpessoais. E é importante que elas tenham referência. E aí é outra crise nossa. É a crise da família. Quando a gente pensa assim, ainda tem um tempinho, quando a gente precisa que a nossa família seja confirmada, diga confirmada pelo Senhor. E é difícil para nós, é desafiador para nós. Eu vi momentos, por exemplo, da minha filha adolescente, em que ela estava com umas ideias meio doidas. E tá transmitindo, não, né? Vai ser postado? Não. Que senão eu teria melhorado o esboço. Eu vi um dia minha filha com umas pinturas muito doidas. Esse negócio assim, tudo preto no olho. Só queria vestir preto. E umas ideias. E aí minha esposa pegou um dia. Eu olhei da porta daquele apartamento. Chegou a hospedar lá. Eu olhei, eu ficava sempre com a porta do meu quarto aberta, né? A porta do meu quarto, a não ser para quando eu vou para evitar aquela porta ficar aberta. Mas aí eu olhei da porta do meu quarto, dava para ver a porta do quarto dela. Eu falei, mas está acesa a lâmpada? Eu falei, amor, a lâmpada está acesa, 1h da manhã. Aí Josi foi lá, esse tablet aqui estava lá, esse tablet aqui. E ela estava vendo vídeo. E o tema que ela procurou assim, o primeiro beijo. O primeiro beijo. Ela estava sonhando com o quê? Primeiro beijo. Como deve ser o primeiro beijo? Eu entrei em crise, fiquei louco. Minha filha tinha 12 anos, uns 3 anos atrás. Eu falei, Senhor Jesus. E minha filha não queria ir para culto, não queria ir para a igreja. E aquilo foi me incomodando, as amizades. Eu falei, Senhor, minha filha tem referência em casa. Ela vê como é que eu sou com a mãe dela, ela vê como é que eu sou na sociedade, ela tem testemunho dentro de casa. Não é possível que ela vá agora. Entrei, irmão, eu, Josi e eu sentamos, conversamos com ela pela madrugada, e aí mandamos ela dormir, ela foi dormir, eu não, né? Não dei conta, dormi. Hoje, graças a Deus, vejo minha filha
pregando, quebrantada, feliz em Cristo. A maquiagem não mudou muito, mas o coração sim. Isso alegra o nosso coração, mas tem época que não. Tem época que a nossa família, a gente está precisando que Deus confirme o nosso ministério na família, sim ou não? Na família. E aí isso me recorda, eu não vou ler o texto por causa de tempo, de quando Jesus passa na coletoria e ele chama quem? Isso, chama Mateus. Qual era o outro nome de Mateus? Levi. Há uma possibilidade de que Mateus, Levi, fosse de fato da tribo de Levi. E em sendo ele da tribo de Levi, era na cultura judaica considerada a maior aberração. Um judeu levita. Complicado. Não existiria algo mais terrível, uma aberração maior do que um levita publicano. Era como se ele estivesse experimentando a lama da lama. E pior para o levita não era ele, porque ele estaria ali, para esse levita ou para esse publicano, ele estaria ali por uma decisão dele, uma opção até profissional, financeira. O problema é a família. Como se sentem na escola os filhos, a esposa. Algum dos filhos de vocês já sofreu na escola por ser filho de pastor, sim ou não? Né? Eu mesmo, quantas vezes escarneci na escola filho de pastor? Ria, tirava onda, né? Ele chegou com um calçado lá, novo, calçando, lavando as ovelhas. Eu fazia isso. Tacava pedra em telhado de igreja. O Éder Ricardo, Porto Amorim e eu fizemos seminário juntos, mas nós dois uma vez apedrejamos, quebrando inteiro o telhado de uma igreja. Deus é amor. Inteiro, tocando pedra. Logo a Deus é amor. Logo a Deus é amor. Então, meu Deus, quebrando inteiro, porque era do lado da academia que a gente frequentava, a academia de capoeira, e quebrando o telhado inteiro da igreja. Só para vocês, anos depois de a gente ter feito seminário, eu era dono de a maior loja de material de construção da cidade. Fez um ato de justiça. Fez um ato de justiça. Um pastor chegou lá e eles estavam construindo uma igreja nova e ele perguntou assim: que igreja é? Deus é amor. E a Constru Center era também dona da Cerâmica Amorim, fazia as telhas de barro. E o Éder deu 100% do telhado da igreja. Aleluia! Eu não sei se ele contou por quê, mas ele deu 100% do telhado da igreja. Muitos anos depois, é claro. Mas, veja que terrível. Então, quando Jesus passa na coletoria, querido, aí essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Às vezes nós, levitas do Senhor, a gente se ocupa com as coisas, não é? A gente se ocupa. Eu nem estou falando de trabalho, tá, amado? Porque eu pastorei a igreja, sou empresário também, consigo conciliar as coisas, né? Mas fiquei a maior parte do meu ministério 100% pela obra, maior mesmo, parte. E eu acho lindo e louvável, né? Tanto que agora eu estou transicionando de volta para isso. Quero ficar novamente 100%. E essa foi uma decisão que eu tomei na primeira noite, aqui. Eu falei para vocês: se não der certo, eu trago o chefe para você. Brincadeira. Brincadeira.
mas foi uma decisão muito séria que eu tomei. Eu saio desse lugar com algumas decisões importantes da minha vida tomadas. Eu sou grato por esse tempo aqui. Mas às vezes a gente se ocupa com algumas coisas que a gente não deveria se ocupar, e que isso nos macula, nos atrapalha, ou prática, ou hábitos, ou testemunho. Mas Jesus passa na frente da coletoria e ele fala assim: ó, vem aí, segue, não é isso? Qual era o sonho do garoto, do adolescente judeu? A oportunidade de um dia ouvir de um rabino isso, não era? Então Jesus está ali resgatando um sonho? Está resgatando um sonho, assim como ele resgata na vida de Pedro, também vem sério, ser escolhido por um rabino, maravilha. Mas acontece que a primeira coisa que Levi quer, qual é? Que Jesus vá à sua casa. Jesus aceita. Jesus se propõe a isso, entendendo, na verdade assim, Levi aceita, até porque ele entende a gravidade disso e a importância disso para a vida dele. A presença de Jesus na casa de Levi, escute, presença de Jesus na casa de Levi vai sanar talvez a maior crise daquele homem, a vergonha de chegar em casa todos os dias. Como é que a esposa olhava, como é que os filhos o viam, como um traidor da pátria, da cultura, da fé, da nação. Não é uma aberração. Meu pai é uma aberração. E então a presença de Jesus o confirma na família. E é isso, querido, relaxa, porque a presença de Jesus na sua vida vai te confirmar na família. A presença de Jesus na sua vida, na sua casa, vai te confirmar entre aqueles que o cercam, na sociedade. A presença de Jesus na nossa vida. Às vezes em rede social eu posto alguma coisa. Um dia eu postei lá, todo feliz da vida, do aniversário da igreja haitiana. A gente tem dentro da igreja um culto em francês, que a haitiana até vai pregar ali também. E eu postei todo feliz o aniversário de 5 anos, agora fez 8 anos. Postei o aniversário de 5 anos da igreja haitiana, 250 haitianos na igreja. E aí um cara postou embaixo lá: se não bastasse roubar os brasileiros, agora fica roubando os pobrezinhos haitianos, sanguessuga, não sei o que, tal. Aí eu olhei aquele comentário, eu respirei fundo, falei: Senhor, mata ele e toda a família. Não, eu respirei, falei: vou dar estranho. Não vou levantar, deixa eu ir. Horas depois eu entrei lá, moeram, cara. Aqueles que me conheciam e viam Jesus na minha vida, na minha casa. Não preciso sair me defendendo, não, amém, amado? Deixa que Jesus vai te defender na sua casa, deixa que Jesus vai te defender na sociedade. É Ele quem nos defende. O cara ficou com tanta vergonha que ele se deletou. Ele se deletou. A postagem, eu procurei a postagem, eu quero a postagem. Ele se E é muito bonito isso, porque isso reverberou no meio dos publicanos. Reverberou. Jesus foi para a casa do publicano. Jesus foi para a casa de Levi. Jesus restaurou a imagem pública dele, restaurou a imagem dele diante da família, no meio da sociedade, no meio dos publicanos. E aqui digo eu, não, Senhor, eu imagino que os publicanos ficaram tudo pensando assim: será que ele pode vir na minha casa também? Será que ele pode vir na minha casa também? Dias depois, Jesus está passando em Jericó e um outro publicano,
talvez pensando assim, será que ele viria na minha também, como ele foi no meu colega? E aí ele olha de cima daquela árvore, Jesus olha para ele e diz, aqui na minha versão atualizadíssima, né? O Senhor, Zaqueu, sim, assim como eu fui na casa de Levi, hoje é o dia da sua casa. Desce depressa. Hoje é contigo. Hoje a próxima casa é a sua. É maravilhoso isso, amado. Isso é maravilhoso. A gente não precisa ficar com essa crise social, não. Relaxa. Sabe por quê? Porque esse texto me diz uma coisa muito linda, esse texto que nós lemos. Me diz que há um homem de Deus lá em... Cadê o pessoal de Barra do Sul? Há um homem de Deus lá em Barra do Sul. Amém? Há um homem de Deus em Brusque. Há um homem de Deus em Brusque. Há um homem de Deus lá na Argentina. Lá naquela cidade. Qual é a cidade? Essa aí. Há um homem de Deus lá. Amém? Qual é a cidade? Pastor? É Nova Trento. Há um homem de Deus em Nova Trento. É ou não é verdade? Há um homem de Deus lá. Há um homem de Deus na Bahia. Há um homem de Deus. Acredite, até em Sorriso. Fiquei sabendo que tem um homem de Deus na Presbiteriana. Há um homem de Deus, queridos. E isso alegra o nosso coração. Isso vai resolvendo nossas crises. Não é verdade? Eu só preciso fazer aquilo que eu fui levantado para fazer. Vamos nos colocar em pé, para parecer que está acabando. Eu só preciso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque o nosso chamado não mudou. A ordem dada no Éden é a mesma até hoje. Deus colocou Adão no Éden, Eva no Éden, para fazer duas coisas. O que ele tinha que fazer? Alguém lembra? Cultivar e guardar. Para quê mesmo? Cultivar, repete. Cultivar. Mais uma vez. Nós só temos duas coisas para fazer nessa terra, glorificando a Deus. A gente só tem como igreja que fazer isso. Um dia, eu estava varrendo a igreja na época tinha umas 20 pessoas, no iníciozinho e tal. E uma senhora passou na frente e falou, quem que é o pastor da igreja? Eu estava de bermuda, no domingo bem cedinho, arrumando, porque teria escola bíblica, depois. E eu falei, sou eu. Então, quais são os planos aí da igreja? Naquele momento, na verdade, era ficar aberta. Se ela ficasse aberta, já seria grande coisa. Né? Mas eu falei para ela, o que você entende por igreja? Eu falei, olha, a igreja é a agência do céu que estabelece a cultura. Porque foi isso que Deus mandou fazer no Éden. Estabelecer uma cultura, cultivar. Cultivo tem a ver com cultura. Tem a ver com o que você semeia, com o que você planta. E eu acredito que a igreja, ela muda a cultura. Ela planta uma cultura onde ela chega. É a cultura do reino de Deus, sim ou não? Ocupe-se só com isso. Em implantar onde você estiver a cultura do reino de Deus. Eu moro numa cidade extremamente capitalista. Extremamente. E olha,
gosto do regime capitalista, mas é excessivamente. Chega a ser um capitalismo selvagem, e mais que selvagem. Mas a gente entendeu que a gente estava ali para mudar a cultura, e eu disse para aquela mulher, eu falei, então a gente está aqui para isso. Essa igreja aqui vai mudar a cultura dessa cidade. Eu vim pastorear a cidade. Eu não vim pastorear uma igreja, eu vim pastorear uma cidade. Aí ela olhou para mim como quem diz assim, aquele cara de 28 anos, 27, 28 anos. Ela olhou como quem, pobrezinho, né? Tadinho dele. Eu falei, e outra coisa que a gente vai fazer é conservar. Guardar é conservar. Guardar é... Por isso que a igreja é conservadora. Por isso que a igreja é como sal. A gente conserva o que já está estabelecido. A gente preserva o que já existe. A gente não muda os marcos antigos. A gente consegue manter de pé os marcos antigos. Num tempo desse louco aí, amado, de um possível totalitarismo se estabelecer, regime totalitário. A gente fica pensando como igreja assim, o que eu vou fazer? Relaxa, porque foi fincada lá na sua cidade um homem de Deus que conserva os marcos. Foi fincado lá na sua cidade, tem um homem de Deus lá, tem uma mulher de Deus lá, que está mudando a cultura de uma pessoa. Sabe, querido, hoje eu estava fazendo discipulado com 3 pessoas. Se eu tiver que começar a igreja de novo, só com aqueles 3 senhores que eu catei no meio da igreja, não tem função nenhuma dentro da igreja, aqueles homens, que eu catei no meio da igreja há 6 meses atrás. Começaria de novo, sem problema, porque o papel é o mesmo, não mudou, ainda é o mesmo, amém, amado? Então ocupemos-nos com isso, em estabelecer a cultura do lugar. O único problema sério nesse texto aqui é porque o texto diz assim: tem um homem de Deus. É que a gente esqueça que a gente é homem. Ainda pior. Se a gente esquecer que a gente é homem, a gente começar a achar que a gente é outra coisa, porque a expressão de Deus no grego seria tudo, propriedade. Significa nem da gente a gente é propriedade de alguém, foi comprado, nem de si mesmo nós é. Então a gente é só um homem, não entende nada, não entende nem nós mesmos, porque já fomos comprados. E eu, na minha teologia aqui, e eu sou paulista, eu acho que nem me tomar de volta eu consigo. Não consigo. Alguém aqui acha que se insistir, Deus vai abrir mão de você? Mas não abre mão de você, não. Deus te ama assustadoramente. Ele não vai abrir mão de filho. Amém?